Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Luna e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Conhecimento Nerd. Eu sei que faz um belo tempinho que eu não trago um vídeo aqui em português, mas é porque eu tô realmente tentando focar um pouco mais no inglês para praticar um pouco mais, sabe? Mas hoje eu vim trazer um tema que eu acho que é super legal e é um tema que eu gosto bastante, né, sobre o espaço, que é sobre as maiores mentiras que os filmes te fizeram acreditar sobre o espaço sideral, né? Então, assim, provavelmente você já viu alguém lá nos filmes ou nas séries explodindo no espaço, sabe? Uma nave fazendo aquelas curvas de ação, igual um avião, ou então um astronauta que chega lá, ou sei lá, tá com ou com o equipamento quebrado, ou sem o equipamento, tipo, congelando em 2 segundos que ele tá fora. Mas a questão é que quase tudo isso tá errado ou foi modificado de alguma maneira. E hoje eu vou mostrar algumas das maiores mentiras que os filmes nos ensinam sobre o espaço. Então, vamos começar pela mais famosa de todas, pelo menos de acordo com o que eu pesquisei, que é o som no espaço. Bom, em praticamente qualquer filme que a gente vê hoje em dia sobre o espaço, as naves fazem aqueles barulhos gigantescos, tipo as explosões, os tiros, os motores, sei lá, aquele monte de barulho, as coisas funcionando, as máquinas. Só que existe um pequeno problema. O espaço é praticamente um vácuo. Então, o som precisa de um meio para se propagar, como o ar, a água ou outro material, e precisa ser bem forte. E sem isso, simplesmente não vai existir um som que viaje entre uma nave e outra. Então, assim, os planetas, as coisas, elas sim fazem barulho, mas elas se propagam de uma forma completamente diferente. Então, se você estivesse observando uma batalha espacial do lado de fora, por exemplo, Star Wars, veria explosões enormes, mas num silêncio completo. Principalmente se você estivesse olhando aqui da Terra ou de qualquer outro planeta na parte de dentro, já que é uma distância bem enorme e tem atmosfera e outros fatores impedindo. Outra mentira, ou meia-verdade, como você preferir, é que as pessoas congelam instantaneamente quando ficam expostas ao espaço, né? A esse vácuo que o espaço é. Isso parece lógico porque o espaço é extremamente frio e também ele tem algumas limitações, ele deixa algumas limitações no nosso corpo, mas meio que não funciona assim. O frio ele precisa de alguma forma para transferir o calor. Como quase não existe nenhuma matéria no espaço, essa perda de calor vai acontecendo relativamente devagar. Mas o problema real seria a falta de oxigênio e a ausência de pressão no seu corpo, né, nos seus sistemas. Ou seja, você não vai virar um picolé em 2 segundos, como os filmes gostam de mostrar. Mas não significa que você não vai perder o seu calor, não todo, mas, né, você vai perder ele um pouquinho. Agora vamos falar daquelas explosões, tá? Não só as explosões solares, vamos falar das explosões que os filmes mostram. Porque nos filmes mesmo, ou nas séries, né, tanto faz, elas sempre formam bolas gigantescas de fogo, ou aqueles efeitos, né, incríveis que mostram ali aquela fumaça, aquela bola de luz, né? No espaço não vai existir, né, esse fogo, porque assim, o fogo ele também precisa de oxigênio para poder continuar queimando, né? Não só de oxigênio, mas principalmente dele, por incrível que pareça. Sim, o ar pode sim apagar o fogo, mas tipo uma vela, mas ainda assim vai precisar o fogo vai precisar queimar alguma coisa para continuar, né? Então,
no espaço não vai existir esse oxigênio disponível. Então, uma explosão pode sim acontecer, claro, se houver combustível e oxidante dentro da própria nave, ou então no caso do Sol, né, que existem sim explosões solares, mas tem muitas circunstâncias para elas acontecerem, além de que ele é uma estrela que é uma bola de calor, né? Então, realmente vai ter ali algumas substâncias disponíveis para acontecer, continuar esse calor existindo. Então, aquela bola de fogo enorme flutuando por vários segundos, ela não vai fazer sentido no caso, por exemplo, das explosões solares ou das explosões normais. Tá bom, agora vamos falar daquelas curvas, sabe, que as naves fazem, que elas vão ali desviando, sei lá, dos meteoros que vão caindo. Bom, isso também é bem curioso, né? Porque no espaço não existe ar para gerar essa sustentação, como acontece com os aviões, por exemplo, que eles são a base da atmosfera ali, né? Que eles têm uma grande ajuda da atmosfera e do ar, né? Basicamente. Então, uma nave, ela muda de direção usando os propulsores e eles são pouco lentos, né? Dependendo do estilo do propulsor. E existe um detalhe muito importante, que é se ela acelerar em uma direção, ela vai continuar naquele movimento até uma força agir sobre ela para desviá-la do caminho. Ou seja, é a famosa primeira lei de Newton que funciona perfeitamente, tá? Se vocês quiserem que eu explique as leis de Newton aqui, que eu também estou muito curiosa para estudar, é só deixar aqui nos comentários, falou? Agora vamos falar na gravidade. Muita gente acredita que os astronautas eles flutuam porque no espaço não existe a gravidade. Na verdade, existe muita gravidade, e muita mesmo, mas só que a Estação Espacial Internacional, né, ela está sendo puxada pela gravidade da Terra o tempo inteiro, porque elas estão coladas, vamos dizer assim, né? Tá aqui a Terra e mais ou menos aqui arrodeando tá a Estação Espacial Internacional. Então, tem uma grande influência do núcleo da Terra ali puxando o tempo todo. Então, o motivo da sensação de ausência de peso é que ela está em queda livre constante ao redor do planeta. Então, a estação e os astronautas caem juntos, criando aquela sensação de flutuação, beleza? Outra cena clássica é alguém andando normalmente na Lua. Tá, esse daqui aparece poucas vezes, mas ainda existem. Só que a gravidade lunar é aproximadamente um sexto da gravidade da Terra. E isso muda completamente a forma de caminhar. Você pode ver que, né, existem vídeos, imagens, muitos relatos que as pessoas elas vão andando assim, aí elas dão um pulo, alguma coisa assim, eles vão caem lentamente, sei lá, você já deve ter visto por aí. Os astronautas eles davam pequenos pulos porque era muito mais eficiente do que tentar andar normalmente, que não seria possível. Tem também aquela ideia de que o Sol é uma bola de fogo que está parada no céu. Na realidade, ele também está viajando pelo espaço, tá? A cerca de 828 mil quilômetros por hora ao redor do centro da Via Láctea, que é a nossa galáxia, aonde o Sistema Solar está localizado. E a própria galáxia, ela também está se movendo. Todas as galáxias estão se movendo, né? Ou seja, absolutamente tudo está em movimento, né? Outras leis aí de alguns físicos, né? E a gente também pode perceber que a galáxia de Andrômeda, se eu não me engano, ela também está se aproximando do núcleo da nossa galáxia e daqui a vários bilhões de anos, talvez, né? Bilhões, milhões, não sei ao certo, elas vão se encontrar e os dois núcleos irão colidir, beleza? Núcleos, não sei qual é a palavra correta. Mas agora, vamos pensar na quantidade de planetas que aparecem colados uns nos outros nos filmes. Sim, isso já aconteceu bastante nos filmes e nas séries.
que, assim, como elas são de ficção, elas não relatam, né, retratam muito bem, dependendo da série, né, porque tem algumas que são bem fiéis e tem outros filmes, né, que não são tão fiéis, mas tem alguns casos e fatos reais, né? E assim, e neles parece que basta só você sair de um planeta e em 5 minutos você vai chegar no próximo, o que na realidade é uma absurda mentira, porque o espaço é absurdamente vazio e as distâncias são tão grotescas e gigantescas que até a luz leva anos para atravessar boa parte delas, tá? Então, assim, né? O nosso cérebro, ele não foi feito para imaginar escalas desse tamanho e ele prefere encurtá-las. Beleza? Inclusive, até hoje eu ainda não entendo direito esse conceito de anos-luz, porque, assim, em alguns artigos eu leio e parece que é muito grande um ano-luz, né? Esse espaço de tempo, não sei esse tamanho, eu ainda não sei nem qual medida que a gente utiliza. E em outros parece que eles são muito rápidos de atravessar, então meio que confunde. E talvez a maior mentira de todas seja imaginar que o espaço é um lugar cheio de ação acontecendo mesmo o tempo inteiro. Bom, não é mentira, mas também não é a verdade, porque a verdade, ela é quase o contrário, porque o universo ele passa a maior parte do tempo sendo silencioso, escuro, vazio e sombrio. Os eventos espetaculares existem, é claro, mas acontecem separados por distâncias gigantescas. Gente, para passar um ano num desses planetas, acho que é Saturno, tem algum planeta aí do nosso sistema solar que, gente, demora uns 100 anos da translação da Terra para acontecer. Tem outro que é 27 ou é 28, quase 30. Gente, o espaço, como ele não tem um tempo assim de vida, sabe? Uma limitação, ele meio que vai levando isso aos poucos, sabe? Para o Sol se criar já demorou um tempão, vai demorar mais de 14 bilhões de anos para ele se desfazer de novo e explodir e acabar com o planeta Terra e blá blá blá, aquela história toda, né? Então, assim, é muito interessante todo esse espaço de tempo que vai acontecer. Mas mesmo com todos esses erros, eu continuo adorando filmes de ficção científica, porque eles não precisam ser cientificamente perfeitos em cada detalhe para serem divertidos, interessantes, envolverem, sabe? Mas é muito legal, é muito mais legal assistir sabendo separar o que é entretenimento do que realmente acontece no universo atual, né? Por exemplo, a gente vê que nesses filmes assim, os planetas eles não têm som, né, basicamente, mas na realidade eles têm sim sons bem obscuros, interessantes, inclusive eu já vi vários vídeos que onde cientistas descobrem esses sons, descobrem até os sons na barreira do universo, sabe? Na barreira da Via Láctea, nessas coisas. E é muito interessante, sabe? É sombrio, é um vácuo assim que engole a gente, sabe? Então é muito interessante. Mas eu queria que você me contasse aí nos comentários qual dessas mentiras mais te surpreendeu e qual outro tema sobre espaço ou algo relacionado você quer ver aqui no canal, né? Se você gostou do tema novo, se você gostou, né, curtiu o vídeo, deixa o like, por favor, se inscreve aí, compartilha com aquele seu amigo que acha que no espaço dá pra ouvir cada detalhezinho igual em Star Wars, por exemplo. Então é isso aí. Eu espero muito que você tenha gostado mesmo. Eu sei que o vídeo foi bem em cima da hora e eu acho que eu vou começar a postar todo fim de semana, sabe? Datas concretas pra mim não tá dando no momento. Mas é isso aí mesmo. Um grandíssimo beijo. Espero que você tenha gostado e espero ver você no próximo vídeo. Espero que esteja curtindo, né? Eu vi que tem algumas pessoas que estão maratonando os vídeos, o que eu acho super legal e incrível. Espero que vocês tenham gostado. E é isso aí. See you in the next video. Kisses and bye bye.